Olá pessoal, a partir dessa aula vamos dar continuidade à série de funções inorgânicas e vamos começar a falar sobre um outro conjunto de funções, mais especificamente falando sobre os ácidos. E não são quaisquer ácidos que nós vamos abordar nessas aulas, são especificamente os ácidos diarrênios. O conceito de diarrênios é um conceito ultrapassado, ele não tem grande serventia na química moderna, temos outras teorias de ácidos que englobam completamente o conceito de diarrênios. Entretanto, o conceito de diarrênios é importante do ponto de vista histórico e, além disso, ele é importante para o sistema de nomenclatura. Acho que a principal importância em se estudar ácidos diarrênios é o sistema de nomenclatura, porque, tirando isso, ele acaba sendo englobado, por exemplo, pela teoria de Bronsted-Lowry ou mesmo pela teoria de Lewis. Mas o que seria um ácido diarrênios? Por definição, um ácido diarrênios seria uma espécie que, em água, e aí chamamos a atenção que o solvente tem que ser água, e essa é a grande limitação do ácido diarrênios. E em água eles sofrem ionização, vou explicar o que é ionização, e com isso liberam íons hidrônio, um íon específico, que é o H3O+. Então vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho esse ácido aqui representado genericamente como HNA, nós temos N átomos de hidrogênio. Ao ser colocado em água, nós temos a primeira etapa, nós vamos solvatar esse ácido. A maioria dos ácidos inorgânicos estão no estado gasoso, não são todos, mas a maioria. Então eles são borbulhados em água e a primeira etapa é isso, é simplesmente solubilizar esse ácido. Nós temos o HNA aquoso, essa é a primeira etapa. A segunda etapa agora é uma reação com a água, e essa reação com a água nós chamamos de ionização. Por quê? Antes, aqui, o ácido é uma molécula, não é um composto iônico. E após a reação com a água, nós formamos íons. Então, isso aqui é um processo de ionização. Notem aqui que eu tenho N átomos de hidrogênio e eu tenho N moléculas de água. Isso porque cada molécula de água vai retirar um átomo de hidrogênio. E a consequência disso é a formação de NH3O+, porque esse átomo ligado ao hidrogênio é mais eletronegativo do que ele. Então, um par de elétrons vai ficar com esse átomo A. O hidrogênio sai para a água na forma de H+. Então, nós temos a combinação de água e H+, gerando H3O+. Eu vou mostrar isso com mais detalhes para vocês. Mas vamos lá. Se eu tenho N moléculas de água, a gente retira N átomos de hidrogênio, formamos NH3O+. O que vai sobrar vai ser o ânion A-, na verdade, AN-. A carga desse ânion vai ser o número de átomos de hidrogênio ligado a ele. Essa etapa, então, é a etapa mais importante, que é a ionização. O que é um ácido diarrênios? Um ácido diarrênios é uma espécie que, ao reagir com água, provoca esse processo, provoca a ionização. E com isso nós temos a formação de um cátion específico, que é o H3O+. E para a gente entender a formação do H3O+, nós podemos pegar, por exemplo, um ácido qualquer e imaginar que em água essa ligação é rompida. Nós temos de um lado o H+, do outro A-. E por que ela é rompida dessa forma? Porque esse átomo aqui é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então nós vamos ter o H+, o hidrogênio que perdeu o elétron, e o A-, que é esse átomo, esse conjunto de átomos, que acabaram pegando o elétron do hidrogênio. Essa forma de representação é diferente da de cima. Aqui nós estamos colocando a água em cima da seta. Então a água não aparece na reação. Eu estou dizendo que a água está agindo apenas como solvente. Aqui em cima eu estou falando que a água está reagindo. Tanto é que eu formo o H3O+. O H3O+, é a junção da água com H+. Esse H+, que a princípio seria liberado, ele não fica sozinho, vamos dizer assim. Ele reage prontamente com a água. E com isso nós temos a reação do H+, que nada mais é do que um próton, reagindo com a água então captura esse próton, captura o H+, e forma o H3O+. A forma H3O+ é bem simples. Nós temos H2O, a água ganhou um hidrogênio, então fica H3, e o mais é porque aqui nós temos a carga mais e aqui nós temos carga zero. Nós somamos as cargas. Fica, portanto, o H3O+. O H3O+, é conhecido como hidrônio. E essa ação da água reagir com H+, nós falamos que a água está sendo protonada. Isso porque, como eu disse, o H+ é um próton. Nós podemos olhar também na forma estrutural. Nós temos aqui o H+, a água tem dois pares de elétrons e ela doa um par de elétrons para o H+. Com isso, nós formamos aqui o H3O+. Então, isso aqui é a reação básica de qualquer ácido diarrênios em água. Alguns exemplos de ácidos diarrênios são esses. Notem que todos eles têm em comum um átomo de hidrogênio.
um ou mais átomos de hidrogênio, na verdade. E esses átomos de hidrogênio são representados na frente da molécula. Então nós temos aqui HCl, HBr, HF, HI, H2S, H3PO4. Em todos os casos, nós temos o hidrogênio representado na frente. O que sobra entra como sendo o ânion a ser gerado. Aqui seria gerado o Cl-, aqui seria gerado o F-, aqui será gerado o SO4 2-, porque nós temos 2 hidrogênios. E lembrando que a carga do ânion corresponde ao número de hidrogênios. Aqui nós temos o SO3 2-, aqui nós vamos ter o CO3 2-, o PO4 3-, e assim por diante. Então esses são os ácidos jarrênios. Esses, portanto, são alguns exemplos de ácidos jarrênios e eles podem ser classificados de várias formas. Um exemplo de classificação de ácidos é se ele é orgânico ou inorgânico. Todos esses casos aqui são ácidos inorgânicos e são os que nós estamos mais preocupados quando estudamos funções inorgânicas. Então, o HCl é um exemplo de ácido inorgânico, antigamente era chamado de ácido mineral. Então, ácido mineral e ácido inorgânico são sinônimos. Agora, um ácido orgânico apresenta esse grupo aqui específico, C-OH. Ele também apresenta um átomo de hidrogênio que acaba sendo retirado pela água. Ele funciona da mesma forma que um ácido inorgânico, porém ele sempre vai apresentar esse grupo aqui, que nós chamamos de carboxila. Esse ácido específico é o ácido etanóico, ou, pelo seu nome vulgar, ele é conhecido como ácido acético. E normalmente é representado dessa forma, HOAC. Esse H é o hidrogênio que sai, é esse daqui. E o OAC- é o ânion que é gerado, que é todo esse pedaço aqui que sobra. O CH3 ligado a um carbono com uma dupla O, ligado ao oxigênio. Às vezes ele é representado como HAC, mas eu prefiro representar como HOAC. Essa é uma classificação. Outra classificação é se o ácido é um ácido fixo ou volátil. Um ácido volátil é aquele que evapora muito rápido. Um ácido fixo é aquele que não evapora tão rápido. Essa classificação não tem muita importância no que diz respeito à teoria, mas tem grande importância prática, porque um ácido volátil você vai ter que manipular dentro de uma capela no laboratório. Um ácido fixo você pode manipular na bancada. A maioria dos ácidos inorgânicos são ácidos voláteis. O HCl, o HNO3, a grande maioria deles são voláteis. Exemplos de ácidos fixos são o ácido sulfúrico, o H2SO4, e o ácido fosfórico, o H3PO4. Esses ácidos vocês podem manipular na bancada. Agora, os demais têm que trabalhar na capela, porque eles são voláteis. O ácido bórico, ele é sólido, então ele também é um ácido fixo. Porém, não é um ácido com grande utilidade no laboratório. O ácido sulfúrico nós utilizamos bastante. E ele, como disse, por ser um ácido fixo, pode ser utilizado na bancada. Uma outra classificação de ácidos é se ele é instável. Um ácido instável é um ácido que não vive muito tempo na sua forma de ácido. Às vezes, assim que ele é formado, ele já se decompõe. Nós temos 3 exemplos clássicos. O principal deles é o ácido carbônico, o H2CO3. O H2CO3 prontamente se decompõe em água e CO2. Não sei se vocês se recordam, mas tem a aula aqui no canal, a aula de anidridos. Essa daqui é a reação oposta à reação de formação do ácido. Se eu pego o CO2, o anidrido carbônico, coloco para reagir com água, eu formo o ácido carbônico. Só que esse ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Um outro exemplo é com o ácido sulfuroso, ele também é instável. O ácido sulfúrico é bem estável, o sulfuroso não. Nós pegamos o ácido sulfuroso, ele logo se decompõe em SO2 e água. Mais uma vez, isso aqui é o oposto da reação de formação do H2SO3. Nós pegarmos o SO2 e reagirmos com água, formaríamos o H2SO3, só que ele se decompõe. E um outro exemplo de ácido instável é esse daqui, o ácido tiosulfúrico. Ele se decompõe de uma forma um pouco diferente. Notem que o ácido tiosulfúrico é o ácido sulfuroso, porém com um átomo de enxofre a mais. O resultado disso vai ser que, ao se decompor, ele vai formar água, SO2, igual ao ácido sulfuroso, porém ele vai formar também enxofre sólido. Esse enxofre acaba sendo um precipitado no meio reacional. Então, se nós tivermos, por exemplo, o ácido sulfuroso, ele prontamente se decompõe em água, em SO2, que é um gás, e enxofre sólido. Essas aqui, então, são algumas classificações de ácidos. Outra classificação
é quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Nós podemos classificar um ácido como monoprótico, diprótico, triprótico ou tetraprótico. Na verdade, um ácido monoprótico tem um único hidrogênio ionizável, o diprótico tem 2, o triprótico tem 3, o tetraprótico tem 4, e de uma maneira geral, do diprótico em diante, nós podemos chamá-los de polipróticos. Então, nós temos ácidos monopróticos e polipróticos. E aqui a gente consegue ver alguns exemplos deles. Por exemplo, o ácido monoprótico, nós temos apenas um hidrogênio e vai ser um único hidrogênio que vai sair na reação com a água. Ácido diprótico, nós temos 2 hidrogênios que podem ser perdidos para a água. Vamos precisar então de 2 moléculas de água. O triprótico apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. O tetraprótico apresenta 4 hidrogênios ionizáveis. Agora, o que é um hidrogênio ionizável? Um hidrogênio ionizável é um hidrogênio que está ligado ou a um átomo de oxigênio, ou pelo menos a um átomo com elevada eletronegatividade, de tal forma que o par de elétrons da ligação com o hidrogênio está muito deslocalizado para o átomo que está ligado ao hidrogênio. Isso facilita a sua saída como H+. Então, por exemplo, aqui nós temos o H2CO3 e aqui nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Como que eu sei que é um hidrogênio ionizável? Porque ele está ligado diretamente ao oxigênio. O oxigênio, por sua vez, tem uma eletronegatividade muito maior que do hidrogênio, desloca a nuvem eletrônica para perto do oxigênio e o hidrogênio é retirado com facilidade pela água. Aqui nós temos o H4P2O7. Ele apresenta 4 átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio. Então ele é um ácido tetraprótico. Agora, pessoal, antes de finalizar a aula, deixe eu chamar a atenção um detalhe muito importante. Um detalhe que muitas pessoas terminam a graduação em Química sem saber. Acontece que, para a maioria dos ácidos inorgânicos, a quantidade de átomos de hidrogênio presentes na molécula é igual à quantidade de átomos de hidrogênio ionizáveis. Então, se a molécula apresentar, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio, provavelmente esse ácido será um ácido diprótico. Se tiver 3 átomos de hidrogênio, será um ácido triprótico e assim por diante. Só que nós temos algumas exceções. Por exemplo, temos aqui o H3PO3, que tem 3 átomos de hidrogênio, portanto seria triprótico. Nós temos o H4P2O5, tem 4 átomos de hidrogênio, e portanto seria tetraprótico. E o H3PO2, que tem 3 átomos de hidrogênio e também deveria ser triprótico. Só que na verdade não é isso. Acontece que no primeiro caso nós temos um ácido diprótico, no segundo nós temos um ácido diprótico e no terceiro nós temos um ácido monoprótico. Aqui eu não errei não, o H3PO3 ele é diprótico. Mas se ele tem 3 átomos de hidrogênio, por que ele é diprótico? Acontece que os átomos de hidrogênio ionizáveis são aqueles ligados diretamente ao oxigênio, ou algum átomo muito eletronegativo. Nesse caso, quando nós temos oxigênio, esse hidrogênio tem que estar ligado ao oxigênio. Só que, se eu tenho um átomo de hidrogênio e ele não é ionizável, é porque ele não está ligado ao oxigênio. Nesse caso, ele só pode estar ligado ao átomo central, que no caso específico é o átomo de fósforo. Então, em todos esses casos, nós temos átomos de hidrogênio ligados diretamente ao fósforo. Se o H3PO3 é diprótico, um átomo de hidrogênio está ligado ao fósforo. Se o H4P2O5 é diprótico, 2 átomos de hidrogênio estão ligados ao fósforo. Se o H3PO2 é monoprótico, 2 átomos de hidrogênio estão ligados ao fósforo. E aqui nós temos a estrutura. Notem, esse daqui é o H3PO3. Nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio e um hidrogênio ligado diretamente ao fósforo. Aqui nós temos o H4P2O5. Temos 2 átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio e 2 ligados diretamente ao fósforo. Nota a diferença entre o H4P2O5 e aqui o H4P2O7. No H4P2O7, os átomos de hidrogênio, todos eles, estão ligados ao oxigênio. Aqui não. Aqui nós temos 2 hidrogênios ligados ao fósforo. E aqui nós temos o H3PO2, onde nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados diretamente ao fósforo. Bom, pessoal, isso aqui então é um detalhe bem interessante. E como eu disse, muitas pessoas se formam em Química sem saber disso. Não que isso aqui venha mudar a vida, ou seja, algo extremamente importante, mas é algo interessante. Isso aqui está diretamente associado, por exemplo, à nomenclatura de alguns ânions.
Eu mostrei nessa aula várias classificações de ácidos, mas eu não mostrei talvez a principal classificação dos ácidos de Arrhenius, que é a classificação entre hidrácidos e oxiácidos. Mas essa classificação eu vou abordar na próxima aula.